A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, eu desejo que para a honra e para a glória do Senhor você esteja muito bem, amém? Hoje nós vamos mais uma vez de testemunho como era a minha vida espiritual dentro da minha casa com os meus pais, naqueles tempos bem difíceis, naqueles momentos bem ruins, mas que hoje me capacita para vir aqui pregar e falar sobre a palavra de Deus para você, amém? Venha comigo para o livro de Marcos, capítulo 5, e vamos fazer uma leitura um pouquinho extensa hoje, tudo bem? Capítulo 5, então. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. Jesus dizia para o endemoniado. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. No vídeo anterior, eu contei para vocês um pouquinho da minha história a respeito dos vícios do meu pai, algumas invejas, obras de bruxaria, entre outras diversas coisas que a gente viveu então nesse período. Como eu comentei também, os meus pais separaram entre os meus 13 e 14 anos. Mas até esse determinado tempo eu tenho muita coisa para contar para você, e eu tenho também aqui como declarar o agir de Deus para que você entenda como é que Deus usa a nossa dor, as nossas frustrações, as nossas quedas para nos levantar e nos fazer servos da sua promessa. Nós somos servos de uma promessa, ou seja, nós estamos aqui para cumprir a promessa de Deus, amém? Então vamos lá. Como era, irmã Mari, a vida espiritual de vocês dentro da sua casa neste momento? Primeiramente, que a minha casa, um dos indícios que a gente percebia muito, que quanto mais nós investíamos na casa, por exemplo, fazíamos instalações elétricas, não funcionava, todas as luzes queimavam, estralos, barulhos, vozes, risadas, vultos dentro de casa, sem contar também um extremo nervosismo da parte dos meus pais, e que muitas vezes da minha parte também. Eu era muito nervosa, eu era muito agitada, muito brava, e a gente não entendia porque nós não conhecíamos a palavra de Deus diante de tudo aquilo, todos aqueles momentos ruins que a gente passava. Porém, eu mesma tenho experiências para contar aqui para você, então fica aqui comigo, amém? Eu me recordo que o quarto do meu pai ficava ao lado do meu quarto. Quando o meu pai não chegava cedo em casa porque estava fazendo coisas que não devia, a minha mãe dormia comigo no meu quarto. Mas nesse dia em específico, meu pai havia chegado cedo em casa, então nós jantamos, tivemos ali um momento prazeroso. Eu e meu pai, nós tínhamos uma brincadeira de brincar com as mãos, por exemplo, a gente fazia assim, e a mão que ficasse por cima ganhava, e a mão que ficasse por baixo, então perdia. E nós ficávamos ali aquele momento brincando, meu pai assistindo o jornal, depois eu pegava um livro, deitava no colo do meu pai e assim por diante. Então, quando meu pai não estava embriagado, eu posso dizer sim que nós fomos felizes, mas somente quando ele não estava embriagado. E exatamente nesse dia, a minha mãe então estava dormindo no quarto dela com o meu pai, e eu pedi para eles para dormir com eles, porque eu sempre arrastava o meu colchão para o quarto deles, e o meu pai então nesse momento colocava a mão para fora, para me segurar, para que eu segurasse a mão dele e dormisse segurando a mão dele. Mas nesse dia meus pais não deixaram eu levar o colchão para lá, até porque estava bem úmido o piso e não era ideal que eu ficasse ali muito perto do piso, né, úmido, e também por questão pela privacidade deles.
Só que eu demorei para dormir nesta noite e claramente eu via como se fosse a sombra do meu pai, a porta do meu quarto dava de acesso visível para o corredor e para a sala e cozinha, então, que eram conjugados. E eu via claramente meu pai passar no corredor, a fisionomia dele em sombra passava para lá e para cá. Só que eu era uma criança, em torno de 11, 12 anos, e eu comecei a chamar o meu pai. Pai, traz água, pai, traz água, pai, tô com sede, pai, é o senhor? Só que como meu pai não me respondia e não se aproximava de mim, eu já entendia, devido às experiências anteriores, que algo não estava legal, que não era certo o que estava acontecendo ali. Então eu levantei e fui até a porta do meu quarto, que dava de frente com o quarto de visitas, e na lateral era o quarto da porta do meu pai. Quando eu cheguei ali naquela porta, na porta do meu quarto, de frente para o quarto de visitas, eu vi uma criança, uma menina, com as pernas cruzadas, as mãos em cima das pernas, e o olhar dela era um olhar muito demoníaco, era um olhar muito negro, era um olhar muito feio, e ela sorria para mim. E em volta dela tinha velas e tinha doces. Eu vi claramente. Aquela menina com aqueles doces, com aquelas velas em volta dela. E nisso eu voltei correndo para dentro do meu quarto, e comecei a gritar pelo nome do meu pai, pela minha mãe, porém nenhum dos dois me ouvia, nenhum dos dois acordaram. No dia seguinte, eu não dormi a noite toda, não consegui pegar no sono. Eu lembro que eu me cobri com a coberta e eu rezava ao Pai Nosso e a Ave Maria, que eram as orações que, como nós éramos da religião católica, que eu sabia então naquele momento rezar. Então eu passei a noite rezando e chorando por medo, né? Imagina, uma criança de 11, 12 anos, obviamente teria medo. Outras coisas também que aconteciam dentro da minha casa é que as coisas estragavam, quebravam. Teve um período que a minha casa ficou para ser alugada, e ninguém ficava nessa casa mais do que 3 meses. Ninguém morava nessa casa mais do que 3 meses. E teve situações assim, tipo, de o meu pai estar em casa e eu e minha mãe ter retornado da igreja. Nesse período nós já havíamos começado a frequentar a igreja evangélica quadrangular, que era perto da minha casa. Porém, ainda nós não tínhamos recebido nenhuma libertação. Eu, pelo menos, não, meu pai também não, e ninguém havia ido na nossa casa também para nos dar um suporte, um apoio e entender o que acontecia lá. Nesse dia que nós chegamos em casa, então, meu pai estava seminu no sofá, somente com roupa íntima, e minha mãe falou assim para mim: filha, aproveita que teu pai está dormindo e faz uma oração por ele. E ele, obviamente, estava embriagado, até mesmo pela questão do cheiro que a gente sentia, né? E eu parei atrás dele, estendi as mãos, assim, atrás do sofá para rezar por ele. Eu já entendia mais ou menos o que era orar. E nisso ele não abriu os olhos, mas ele deu um soco para trás, como se ele soubesse que eu estava ali orando por ele. E nisso ele levantou muito irado, muito agitado, brigou comigo, xingou minha mãe. E ele falou assim para minha mãe: não passa da porta do banheiro para dentro. A minha mãe, ela sempre foi muito duvidosa em algumas coisas, e sempre outras questões ficavam acima dos olhos espirituais, acima da fé dela. E o que aconteceu? Ela falou assim para ele: você trouxe mulher para dentro da minha casa. Eu vou matar ela. Se tiver mulher dentro dessa casa, eu vou matar. Só que eu, gente, olha, sem mentira nenhuma, desde os meus 3 anos de idade eu tinha experiências espirituais. Então, a minha mãe, gostaria que ela estivesse aqui para contar isso, mas desde os 3 anos de idade a irmã Mari já tinha experiências espirituais, e eu lembro que eu falei para ela: não vai porque você vai se arrepender.
Ali já estava próximo dos meus pais separarem, já era bem no final ali, já devia estar com meus 13 para 14 anos. E ela falou assim, eu vou sim, eu vou. E no que ela passou então da porta do banheiro para dentro, ela foi possuída por um demônio. E esse demônio fez com que ela gritasse igual porco. Eu saí correndo, obviamente, fui chamar minha avó, fui chamar meu avô, fui chamar ajuda, chorando, as mesmas situações de sempre. E quando nós chegamos lá, esse demônio falava para mim que ele iria me matar, que ele me odiava e que eu não ficaria viva, que de qualquer custo ele iria tirar a minha vida. Então minha mãe passou por um processo de libertação ali naquela noite, com orações, né, bem fortes, assim, orações para libertação mesmo. Quando ela voltou em si, ela estava machucada, a voz dela ainda não tinha voltado 100% ao normal, porque a garganta dela parecia assim que tinha feito uma força extra, uma coisa fora do sério. Foi uma experiência muito difícil, porque quando você escuta a voz do diabo e você ainda não ouviu de fato a voz de Deus, é uma coisa bem pesada, principalmente para uma criança, né? Eu ainda praticamente era uma criança, ainda não tinha discernimento de absolutamente nada. Outras experiências também, essa quem conta é minha mãe, que sempre quando nós estávamos sozinhas, que era quase todos os dias, todas as noites, dava um determinado horário e eu olhava para ela e falava assim, olha, o pai dentro de 5 minutos vai chegar, vai quebrar tudo e vai brigar com nós, vai bater em nós. E ela sempre ouvia, isso eu tinha 3 anos, tá, gente? Ela sempre ouvia e nós íamos então posar na casa da minha avó. Só que teve um belo dia que ela não quis ouvir, ela fez um teste, ela falou assim, então eu quero saber se é você mesmo que tá aí falando pela boca da minha filha, porque ela já identificava, porque a minha voz mudava e o jeito com que eu falava também, ou seja, uma criança de 3 anos normalmente não fala tudo 100% certo, né? E uma voz infantil, mas segundo a minha mãe, a minha voz mudava, as minhas posições, a minha feição mudava e acontecia, então isso era bem frequente. Quando isso aconteceu, ela falou então para o que havia acontecido, ela falando para mim, então eu quero saber mesmo se é isso que vai acontecer, porque eu não vou sair de dentro da minha casa, eu não vou de novo dormir fora da minha casa. E deu exatamente 5 minutos quando meu pai chegou em casa e fez exatamente o que havia sido falado para ela. Eu não sei dizer o que era que falava. Segundo ela, isso acontecia muito constantemente, era muito frequente quando isso... então eu acabava incorporando, eu não sei explicar isso aqui, é até constrangedor para uma cristã falar isso, né? Mas eu creio que era um aviso da parte de Deus mesmo, querendo dizer para ela, olha, quero te poupar disso e quero que você de fato não passe por isso novamente. Então essas são algumas das experiências que nós vivemos dentro da minha casa, são milhares de experiências. Hoje são coisas que eu não tenho medo mais. Só um minutinho, pessoal. Que eu não tenho medo mais, eu não tenho medo de possessão, eu não tenho medo de demônios, são coisas assim que eu vivi desde a minha infância e que assolou muito a minha família, mas que graças a Deus a minha mãe teve libertação, eu também tive todo o aparato espiritual, passei por processo de libertação também. O meu pai ainda não passou por esse processo, mas nós estamos buscando pela vida, pela alma dele. E eu creio que se você já passou por isso, se você está passando por isso, Deus tem uma palavra para você agora. Nada e demônio nenhum pode impedir o agir de Deus na sua vida. Se posiciona, busca por essa libertação, busca pela tua família, pelo teu casamento, pelos teus filhos. O diabo só toca naquilo que Deus permite que ele toque, ou se você abrir brecha. Porque tem coisas que não é da permissão de Deus, mas é que é você que não está cumprindo com o que deveria cumprir diante da sua presença, amém? Eu desejo que você tenha um fim de semana abençoado, liberto de tudo que te assola, de tudo que te traz dor, que te faz chorar e aquilo que tem afligido a sua casa, a sua família. Em nome do Senhor Jesus, recebe a libertação do nosso Senhor amado. Eu creio que Deus tem
sim, coisas maravilhosas para você viver no seio da tua casa, no seio da tua família, porque Deus é pai, ele não é padrasto e ele vai cumprir tudo o que te prometeu. Amém? Deus te abençoe.